Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes e hoje nós vamos construir uma história em quadrinhos desde o começo. Para isso, é muito importante que você fique atento às informações da nossa aula para que a sua história seja bem contada. Presta atenção aqui na nossa tela para a gente entender melhor que no Brasil e nos países em que se fala a língua portuguesa oficialmente, o termo usado para esse tipo de linguagem é história em quadrinhos, ou HQ. Já nos Estados Unidos, onde as histórias em quadrinhos elas são famosas e é palco, inclusive, dessas histórias, é chamado de comic book. Mas ela é uma forma de arte sequencial que utiliza imagens e textos para contar histórias. E aí a gente trouxe alguns exemplos famosos dessas histórias, como Marvel, Turma da Mônica, DC Com. Então esses são exemplos famosos, mas existem outros que com certeza você que é um bom leitor deve conhecer. Vamos para a nossa primeira etapa. Para construir a história em quadrinho, antes você precisa organizar a sua ideia, pensar no roteiro. Então, o primeiro passo é desenvolvimento da história, pensar nos personagens, no conflito, qual vai ser a situação que vai envolver toda essa narrativa e o final da sua história, que é chamado de desfecho. O formato, se vai ser storyline ou um roteiro detalhado. O storyline, ele é uma forma de contar a história em poucas linhas. E aí você precisa definir se você vai fazer dessa forma bem resumida, o resumo do resumo, ou se você vai detalhar o personagem, para que o leitor ele tenha conhecimento e se envolva de uma forma mais integral na sua história. Vamos para a segunda etapa da nossa história em quadrinho. Presta atenção aí. Agora você vai pensar nos personagens e nos cenários. Você vai pensar nos traços, na personalidade, se esse personagem ele vai ser aí, né, ter uma personalidade forte, se ele vai ser raivoso ou muito amoroso, ou se você vai utilizar o backstory, que quer dizer um flashback, né? Uma história passada, um acontecimento lá no passado e que você vai estar trazendo vez ou outra para a história do momento. Vai pensar também na criação do cenário, vai detalhar como serão os ambientes desse cenário, para que ele consiga se comunicar com a história que você está contando através da HQ, de forma visual e também textual. Agora, a etapa 3, você vai pensar no esboço, vai pensar no layout da página, de toda essa página. Não vai ser mais só um espacinho ali onde você vai construir a história, vai ser toda a página. Então, você vai dividir as cenas quadro a quadro, vai organizar os balões, vai pensar aí na sequência dessas linhas, né, que a gente chama de vinhetas, que são essas linhas utilizadas na HQ para dividir um quadrinho do outro, e vai planejar a narrativa em cada página, o que eu vou contar na primeira página e até a última. Então, esse é o momento de fazer o esboço da sua história de uma forma mais integral. Vou pensar em toda a minha página e definir cada passo, certo? Vamos para a nossa próxima etapa, que é a arte final. Nós não chegamos no final ainda, tá, da nossa HQ, mas estamos falando da arte, do espaço onde você vai construir a sua história. Você vai pensar na finalização dos desenhos, aperfeiçoar os traços, vai pensar aí também nos detalhes e nas texturas, a adição de sombras e profundidade. Vai observar se vai ser necessário fazer tudo isso para que a sua história esteja se comunicando de uma forma interessante e interativa também com o seu leitor, certo? Agora, na etapa 5, é preciso compreender cores e letras, gente. Você sabe que as cores, elas têm uma filosofia. Cada cor, ela remete
a alguma situação, como por exemplo, o vermelho, ele lembra o quê? O amor, paixão, por exemplo. Será que a cor que você vai escolher para colorir a sua história em quadrinho, ela vai estar se comunicando com a história, se comunicando com a personalidade desse personagem? Então é muito importante pensar nisso, certo? Os efeitos visuais, os balões, o design desses balões, eles podem agregar valor estético e emocional, como a inclusão de letras em itálico ou negrito, que refletem a intensidade da fala. Cada quadrinho, ele é uma instantânea, que captura um momento específico da trama e varia de formato. Tem os balões retangulares, os quadrados, esses em formatos de nuvens, e cada formato desse, ele é utilizado para uma situação, como por exemplo, os balões redondos, com linhas contínuas, eles são utilizados para aquele momento da fala, do diálogo. Os balões com linhas circulares, como as nuvens, né? Eles são utilizados para aquele momento em que você quer dizer que o personagem está pensando em alguma coisa ou lembrando de um acontecimento lá no passado. E é muito importante, eles são de fato a representação da fala de cada personagem. Então, veja mais detalhes, observem como utilizar em cada momento para que a sua história fique bem contada. Vamos para a etapa 6. Aqui você vai fazer a revisão e a publicação da sua obra. Como fazer a correção dos erros, observar se você vai utilizar a sua obra digital ou física, qual a estratégia de marketing que você vai utilizar para promover a sua obra. Então, esse é o momento em que você vai utilizar para fazer todo esse passo de correção, definir qual tipo de obra e a estratégia de marketing. Se você vai divulgar numa rede social, se você vai transformar num PDF e vai disponibilizar através de um link para que as pessoas tenham acesso ao seu trabalho, tá bom? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula, mas a gente vai fazer um breve resumo para você que está chegando. Preste bem atenção, nós falamos sobre o processo de criação das histórias em quadrinho, e ela é uma forma bem rica de contar a história. Os quadrinhos, eles usam balões de fala, cenários, elementos fundamentais que juntos criam a narrativa e ambientam a história. Vai ajudar a compreender também cada componente e interpretar para poder criar narrativas visuais de maneira mais eficaz e envolvente. E esses conhecimentos, eles são valiosos, não apenas para a leitura de HQs, mas também para a criação de nossas próprias histórias, ampliando a nossa criatividade e a nossa expressão artística. Essa é mais uma aula que a gente falou sobre história em quadrinho e terá mais, viu? Então, nós vamos ainda falar sobre os heróis da vida real, os super-heróis da vida real. Então, já vai pensando aí em qual história, em qual super-herói você vai indicar. A nossa aula está terminando aqui. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra na próxima. Até lá!